Salve, queridos! Um dia, quando a minha filha era bem pequena, talvez com uns, sei lá, entre 2 ou 3 anos, eu fui buscá-la na escolinha, que ela estudava, e enquanto caminhávamos na volta, ela começou a cantar um trecho da música Águas de Março de Tom Jobim. E eu comecei a cantar com ela, né, para acompanhá-la e tal. Aí, de repente, ela parou de cantar, olhou para mim e falou assim: Papai, você conhece a música da minha escola? Achando que aquela era a música da escola e que eu conhecia, né, por causa da escola. Muitas vezes nós também agimos assim. Pensamos que o mundo começou a partir do nosso nascimento. A gente acredita que muitas vezes, né, que as nossas opiniões e visões do mundo são articuladas de forma independente e isenta, sem nos darmos conta da influência que recebemos de infinitas formas, seja pela imprensa, pela escola, pelo nosso trabalho, por professores, por pensadores que sequer conhecemos ou lemos em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que temos total controle sobre as nossas opiniões e que somos seres totalmente livres de influências que nos antecedem, às vezes, em centenas de anos. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a questão da secularização do mundo e sua influência na nossa sociedade. Hoje o conteúdo será um pouquinho mais denso que o habitual, mas vamos juntos. Bom, o processo de secularização do mundo ocidental é um aspecto histórico e cultural de longa duração que se intensificou particularmente a partir do Iluminismo no século XVIII, mas as suas raízes podem ser ocasionais em períodos anteriores. A secularização refere-se à progressiva dissociação entre as instituições religiosas e a sociedade civil, resultando na diminuição da influência da religião nas esferas públicas e privadas. Esse processo envolve tanto o afastamento das práticas religiosas por parte da população, quanto a redução da autoridade das instituições religiosas do governo na educação e em outros âmbitos da vida social. O objetivo aqui não é criticar um lado ou um outro, é simplesmente contar como que esse processo aconteceu, continua acontecendo, e os impactos disso na nossa sociedade contemporânea. A secularização no mundo ocidental começou a ganhar forma na própria Idade Média, com o surgimento de movimentos de crítica à autoridade da Igreja Católica, que na época dominava grande parte da vida cultural e política da Europa. Porém, o processo de secularização acelerou-se muito após a Reforma Protestante do século XVI. Lembrando que aqui no canal eu fiz um vídeo aqui sobre a Reforma Protestante, então se você tiver curiosidade, veja lá. A reforma liderada por pessoas como Martinho Lutero e João Calvino não apenas fragmentou a unidade religiosa do cristianismo no Ocidente, como também dinamizou novas perspectivas sobre a relação entre religião e Estado. Então, enquanto Lutero defendia separação entre autoridade espiritual e temporal, o movimento protestante como um todo incentivou o desenvolvimento de um certo pluralismo religioso que defendia o monopólio da Igreja Católica. Jean-Paul Sartre, Albert Camus e alguns outros pensadores desenvolveram uma espécie de existencialismo ateu crítico, negativo contra a religião. Assim como também o autor literário Luigi Pirandello, italiano, para dar algum outro exemplo. E outros pensadores que não têm qualquer apreço pela religião, como o caso por exemplo, de Heidegger. Então, essa sombra negativa que alimentou os meios acadêmicos europeus e que influenciou também a América do Norte, e em parte a intelectualidade brasileira, muito embora aqui no Brasil a gente tenha uma força maior de formação da intelectualidade, talvez mais pela linha marxista, por causa de uma questão política da questão da América Latina, influenciando os meios de comunicação, os filmes considerados mais, vamos dizer assim, eruditos, mais intelectualizados, as referências principais. Muito dessa cultura existencialista fez e faz parte da nossa
sociedade atual. Nós temos então um ambiente secular, né, quer dizer, com uma redução drástica sobre, né, o impacto e o poder da religião, mesmo que essa crítica pela razão, por um lado, foi feita a partir de um existencialismo religioso que abriu espaço, inclusive, para a construção mais tarde do pensamento neo-ortodoxo, que vem a ser uma teologia que vai tentar descobrir um fascínio na relação da fé, sem precisar depender das categorias rígidas do racionalismo. Então nós vamos ter um caminho diferente nesse processo, que é o caminho da secularização, não mais com aquele ambiente racionalista, cientificista, que ainda existe, muito especialmente nas pessoas ligadas à pesquisa científica, gente que mexe com ciências exatas em alguns departamentos. Hoje, por exemplo, na Inglaterra tem uma tentativa de surgir uma espécie de neo-ateísmo beligerante. E nesses ambientes ainda há um certo, vamos dizer assim, um cheiro, né, um sabor de um secularismo de ruptura, de distanciamento, eu diria, arrogante contra a experiência da fé, da religião, e assim por diante, quase que entendendo a fé a partir das referências do século XIX, como Defoe, Marx, Nietzsche, Freud, que viam a religião como vamos dizer assim, uma anomalia, uma experiência de fé que é coisa de gente que tem problemas ou que não desenvolveu bem a sua capacidade racional. A nova onda circular é outro tipo de coisa, porque é uma onda a partir da desconstrução, que não se trata de uma referência de oposição a partir dos paradigmas da razão. É uma onda de pensamento desconstrucionista, marcada principalmente pelo, vamos dizer assim, pelo desespero, de falta de referência, e não tem referência do divino, que desmanchou grande parte das referências construídas à nossa volta, em que dá, no final das contas, naquilo que muitos pensadores têm chamado de pós-modernidade ou modernidade líquida, como preferem Zygmunt Bauman, que foi um filósofo polonês que faleceu recentemente, em seus livros Amor Líquido, Vida Líquida, Europa. Aliás, são livros que eu super recomendo. Assim como o Jean Baudrillard, aquela realidade de desaparecimento de centros de referência para a organização do mundo, onde tudo passa por um processo de desmanchar de solidez. E nós vivemos nisso, né? Nessa indefinição, né? Nos tornando reféns de referências particulares. Nesse contexto, a verdade não é mais a verdade da instituição, né? A verdade não é mais a verdade da razão, como era até pouco tempo atrás, nem uma verdade subjetiva apaixonada. Verdade passa a ser um consenso, né, uma certa intersubjetividade, que passa a ser a verdade, então, do grupo, né, da tribo, vamos dizer, na verdade do consenso social em que nós estamos inseridos e que, naturalmente, é uma referência, podemos dizer, provisória, e é um senso de uma espécie de nuvem escura de falta de definição. Então, nesse caso, perde-se o raciocínio teológico, parece que é uma busca intensa de um sensor, sendo a realização das pessoas para poder enfrentar a vida quase que de uma maneira narcotizada. Então é como se fosse, né, para dar um exemplo didático do que vivemos atualmente em relação à verdade, a gente pode ver no livro 1984 de George Orwell, talvez você já tenha lido, e nesse livro ele fala de um conceito do duplo pensar, que é imposto pelo Ministério da Verdade, onde a verdade passa a ser o que o grupo dominante define o que é, podendo mudar de acordo com a vontade e as conveniências desse grupo. Então, se esse grupo define que uma coisa é verdade, amanhã ele pode definir outra e dizer que aquilo nunca foi verdade, a verdade é o que está falando agora. Eu reli esse livro recentemente, após, sei lá, a primeira vez que eu li faz uns 30 anos, e eu reli agora no ano passado, e atualmente ele se parece mais com um documentário da vida atual do que com uma ficção
de quando eu li pela primeira vez, lamentavelmente. A nova realidade de pessoas criadas dentro de uma nova, vamos dizer, como se fosse uma gelatina liquefeita do pensamento contemporâneo, onde você tenta segurar pelas mãos esses conceitos, mas não dá como segurar fumaça, né? Isso traz um senso de indefinição e uma ausência de utopias e de interesse de modificação. E isso é muito complicado, é muito problemático, porque talvez a última análise interessante que mereça ser mencionada nesse processo é aquilo que foi feito de maneira muito significativa pela Escola de Frankfurt, principalmente com pensadores como Adorno, Horkheimer e Herbert Marcuse, dizendo que aquilo que a gente discutiu sobre razão tornou-se meramente razão instrumental e prática, porque a nova sociedade, com o conceito de poder da mídia, a partir do desenvolvimento técnico e tecnológico que nós tivemos recentemente, trouxe para nós uma máquina poderosa e que essa máquina é capaz de construir o que a gente chama de indústria das massas, que é tão impressionante o poder dessa realidade, de todas as coisas que passam por um processo de pasteurização a serem condenadas como mercadoria, sendo que até mesmo a própria ideologia, por exemplo, marxista ou de esquerda, ou onde qualquer coisa pode virar uma moeda dentro dessa realidade. E aí que a gente vê, né, de uma certa forma assustadora, a gente descobre que hoje o principal poder do liberalismo, do capitalismo contemporâneo, é o modelo comunista chinês, né, que é a coisa mais valiosa nesse sistema de troca. É um negócio que ninguém poderia imaginar, talvez há 50 anos atrás. Então, essa sociedade criou a homogeneidade da ação da cultura de massa, tão dominador que parece pressionar o indivíduo de tal maneira em que nós ficamos presos a um elemento onde tudo perde a possibilidade de busca, de significado, de valor, e nós acabamos reféns dessa sociedade de exploração, de significado, de valores, como eu falei, a partir das relações comerciais e do mundo em que nós vivemos. Isso traz um problema para nós que é complicado. Quer dizer, além de nós termos uma secularização que envolve o pensamento crítico, racionalista e iluminista, que persiste em alguns meios numa relação de distanciamento e de ruptura com um pensamento cristão ou religioso, nós temos uma cultura de desespero, de falta de direção, alimentada por uma espécie de existencialismo ateu, que trouxe um distanciamento significativo da realidade da experiência de fé. E terceiro, nós temos um outro tipo de secularismo, que envolve a realidade da sociedade de cultura de massas, que vive uma vida fútil, baseada nas referências de um consumismo imediato, numa sociedade cada vez mais egocêntrica, uma sociedade cuja referência de realidade tornou simplesmente a sociedade do consumismo. Então, por exemplo, a igreja, né, se torna começa a ter uma experiência mais complicada, porque, na verdade, a maneira como o indivíduo se relaciona com a fé, com a comunidade da fé, é muito semelhante à maneira como qualquer pessoa se relaciona com o universo de consumo. Então a pessoa compara e pensa em ter uma palavra boa em tal lugar, compra a palavra dele lá, em alguns casos é comprado mesmo, né, como a gente sabe. Ele vê que tem uma oração que a pessoa considera melhor, uma oração que ele acha que é mais forte, ele fala, opa, então é para lá que eu vou mesmo. Lá a oração é mais animada, a minha igreja está muito borocochô, né? E ele tem um louvor assim mais valioso, como por exemplo, aqui mesmo em São Paulo, né, surgiu uma comunicação numa igreja, uma faixa que diz assim, louvai ou racha. Aí mesmo que eu vou nesse negócio aí, tá mais animado,
a pessoa olha e fala, é nós, estamos juntos, eu vou nessa direção mesmo. Ou ainda vi uma outra igreja com uma faixa na porta escrito, não perca, né, dia tal, sessão de desencapetamento total. Quer dizer, se você tem a opção de escolher entre um desencapetamento tradicional e um outro que é desencapetamento total, qual que você escolhe? Vamos no total, né? Que deve ser mais completo, certo? Então, o que acontece com a relação, né, da pessoa com a ideia de um indivíduo religioso comum, que ele quer também consumir o louvor, né? Quando eu falo louvor, eu estou falando dessa relação religiosa. E agora ele pode conseguir até na internet isso, e às vezes gratuitamente. Então, aquele conceito de pertencimento, conceito de fazer parte da comunidade religiosa, começa a entrar numa relação de crise muito acentuada. E é interessante perceber como, talvez com certo exagero, existe um teólogo conhecido, né, de Harvard, que chama Harvey Cox, quando ele fala que a secularização, quando ele comenta sobre a secularização, ele diz que ele entendia que o pensamento ocidental era derivado de um processo de secularização que começou na própria Bíblia. Como assim? Pois é. Ele diz que a Bíblia desmistificava o paganismo, né, fazendo uma leitura, vamos dizer, mais subjetiva das coisas. Então, por exemplo, ele dizia que o paganismo dizia que o Sol e a Lua eram deuses. Então, o texto bíblico vai dizer que, na verdade, né, o lumiar maior, que é o Sol, e o luminar menor, que é a Lua, onde o texto bíblico diz que, cara, o que vocês estão chamando de Deus não passa de uma luz maior. Vocês não perceberam, não, ô seus ignorantes? Então, o processo de percepção do mundo a partir da sua subjetividade, um certo desencantamento, né, uma mitologização do paganismo, é claro que talvez ele tenha ido longe demais, mas é uma abordagem interessante e que talvez nos ajude a entender que o pensamento secular, de novo, ocidental, que tentou enxergar a experiência cognitiva de percepção do mundo de uma forma mais objetiva, mais pelo viés da razão, né, que tem elementos em comuns com o conteúdo do pensamento bíblico, por isso que surgiu em um ambiente europeu inicialmente, certo? Com o iluminismo. O universo do pensamento existencialista, que teve a sua face de tentar ressaltar a experiência do desencontro com a realidade à nossa volta, um sentimento de estranheza de Heidegger por estar no mundo, e tendo elementos em conexão com o próprio pensamento bíblico e a maneira como se organiza a sociedade, a própria crise desse mundo que nós temos hoje mesmo, nessa chamada terceira onda secular, onde as pessoas buscam, de certa forma, a sua valoração a partir das experiências de mercado. E nós temos condição de lidar com isso também nas Escrituras. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos entender esses elementos da secularização, entender não apenas o ponto de vista crítico, que é válido, né, mas entender como é que eles surgem em momentos de crise da história, da cultura e do pensamento. A novidade talvez, né, a gente entender que o pensamento bíblico não é um pensamento europeu ou norte-americano do século XVI. Então, o pensamento bíblico não fica circunscrito, né, limitadamente ao enfoque existencial. E também não corresponde à nossa cultura de mercado. Então, não é nem uma coisa nem outra. Então, a gente tem que tentar caminhar nessa direção, sendo necessário voltarmos a ler a Bíblia, né, de novo, dentro de uma percepção que vai encontrar no texto bíblico a relação e a conexão desse texto com a sociedade que está à nossa volta. E eu posso dizer que isso não se faz meramente por uma abordagem simplista, né? Isso não se faz simplesmente por uma relação de ruptura e de distanciamento e com uma postura arrogante, dizendo que as pessoas estão todas erradas, fiquem quietos e escutem o que eu tenho a dizer. Até porque o desenvolvimento da história do pensamento atual, né, nós convivemos com uma crise acentuada, a cristandade no eixo da história recente está marcada por diversos problemas que, com razão,
fazem com que as pessoas que estão fora do ambiente religioso tenham uma atitude de distanciamento e de suspeita, que eu entendo, né? Não condeno. Então, nós precisamos pensar como é que a religiosidade autêntica pode ser e é, né, marcada por uma espiritualidade renovada a partir de uma interação mais intensa e significativa, uma verdadeira redescoberta do texto bíblico dentro da nossa realidade. E segundo, como é que essa religiosidade pode e deve produzir impacto dentro da realidade da sociedade de hoje. Isso não é uma tarefa tão simples e tão fácil, mas seguramente é extremamente importante e relevante para a nossa vida. O que temos que pensar é como que a gente faz, qual é a principal força da referência cristã, capaz de fazer diferença tanto dentro da igreja como fora da igreja. E um mundo secularizado, né? Um mundo esse carente de referências e valores positivos. Veja, eu nunca tive problema algum na pessoa dizer que não crê em Deus. A pessoa dizer, eu sou ateu convicto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu fico pensando, né, que talvez não, mas o que eu tenho é uma preocupação sobre o que essa pessoa colocou no lugar de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi feito de uma forma que não consegue ficar sozinho. E que tem uma dificuldade de viver sem uma referência maior, de uma chamada transcendência. E que isso traz impactos na sociedade, uma sociedade que valoriza então a secularização sem, né, valores e sem critérios de uma transcendência e bem maior. Mas isso é um aspecto interessante, mas é assunto para um próximo vídeo. Até lá, um abraço. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.